A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria podermos estar aqui compartilhando a palavra de Deus, essa palavra que é viva, que é eficaz, que é transformadora. Eu creio no poder da palavra liberada no nosso coração. Há poder quando nós ouvimos a palavra de Deus. E não é por acaso que você está aqui. Deus quer falar com você. Deus quer ministrar o seu coração. Você vai ouvir a palavra e a palavra vai gerar fé no seu coração. E essa fé vai produzir transformação, vai produzir milagres, vai te guardar, vai te proteger. Eu tenho falado isso. A palavra não é apenas para nos alimentar, mas ela também é uma proteção. É como aquelas vitaminas do nosso corpo que nos protege, nos livra de enfermidades. Por isso que quando nós ouvimos a palavra, nós somos edificados, nós somos guardados, nós somos protegidos, lembrando que a palavra é uma espada. Então ela também ela é usada para atacar, mas também para se defender. Então quando você é cheio da palavra, a palavra te guarda e te protege em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco por meio dessa palavra. Pai, nessa hora nós apenas nos voltamos ao Senhor, na plena certeza que o Senhor nos ouve, na plena certeza de que o Senhor fala conosco por meio da Tua palavra. Dá-nos revelação, pleno conhecimento da Tua verdade por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu quero continuar a história do livro de Esdras. Então nós falamos que nesse livro que houve então o fim ali do exílio do povo de Israel, do povo de Judá, na verdade, na Babilônia, e eles então retornam para a terra, para Jerusalém, para reconstruírem o templo. Nós sabemos que o templo é a igreja. Para hoje nós que entendemos que estamos na nova aliança. Então veja, então o alvo de Deus sempre é a igreja, a casa de Deus, né? Então nós estamos aqui para edificar a casa. Hoje nós estamos aqui juntos para edificarmos uns aos outros, para sermos edificados, casa espiritual, para sermos lapidados, para sermos ensinados, para sermos moldados. Somos essas pedras vivas da habitação de Deus. Isso é uma honra muito grande, poder ter o próprio Deus habitando em nós, é uma graça muito grande, né? Então nós vimos isso e hoje eu gostaria de compartilhar a história de Esdras. Então Esdras, ele foi também um daqueles que foram para Jerusalém depois de um tempo, depois que o templo já estava reconstruído. Ele foi ali como enviado para ensinar a palavra de Deus. E a história diz lá em Esdras capítulo 7, versículo 1 assim: passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, ele era escriba versado da lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor. Lembre-se disso, boa mão do Senhor. Você vai ouvir essa expressão algumas vezes nesse livro, e eu vou falar hoje para você, boa mão do Senhor. Já quer dizer desde já, você está debaixo da mão poderosa de Deus. Deus é quem te guarda. A mão do Senhor está para te sustentar, a mão do Senhor está para te guiar, a mão do Senhor está para te conduzir em vitória, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, nós vamos ler algumas vezes, alguns versículos aqui, dizendo a boa mão. Eu quero declarar isso na sua vida, você tem a boa mão do Senhor sobre a sua vida, para te guardar, para te proteger, para te sustentar. Ele é a destra fiel que te sustenta, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, ele era escriba versado na lei de Moisés, dado pelo Senhor, Deus de Israel, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano desse rei, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os estatutos e seus
juízos, aleluia. E aqui nós vemos então essa história fantástica da palavra de Deus, desse homem que tinha a boa mão sobre a vida dele, aleluia. Nós também temos a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Então ele era sacerdote, ele era escriba e ele foi enviado por Deus. Eu creio que Deus é que estava arranjando todas as coisas e que Deus mesmo abriu as portas para ele ir juntamente com outros sacerdotes, outros levitas, para ensinarem os juízes e estatutos do Senhor, né? Nesse tempo, como eu já disse, o templo já havia sido reconstruído, porém agora era necessário um homem que pudesse ensinar a palavra de Deus, e aí nós vemos que a boa mão do Senhor estava sobre ele, e por causa disso ele teve o favor do rei para voltar à sua terra. Lembra? E nesse tempo o povo de Judá já havia sido levado cativo para a Babilônia, havia o reino babilônico com Nabucodonosor. Depois nós vemos que outro reino veio e derrotou os babilônicos, que é o reino Medo e Persa. E nesse contexto, eles já estavam aqui no reinado Medo e Persa, eles eram escravos. Porém, o rei liberou eles para voltarem para Jerusalém, para então levarem a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus. Então Esdras é esse que alcança favor, né? Então, e o rei então escreve uma carta dizendo que tudo que quem quisesse ir com Esdras poderia ir, e quem quisesse também ofertar qualquer coisa ali para o uso do templo, da casa de Deus, poderia ir e poderia dar a oferta voluntariamente, porque ele sabia o valor e a importância de, então, aquela casa representava o que era a casa de Deus. Então por isso esse rei liberou, e Deus então ele faz coisas extraordinárias, né? Até o coração do ímpio ele quebranta para quando ele quer fazer a vontade dele nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E aí nessa carta se diz, Esdras capítulo 7, versículo 25: Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, e todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que não sabes lhes façam saber. Ou seja, vai lá, vai ensinar a palavra de Deus, vai lá para ensinar o que Deus tem a ensinar ao seu povo. Uau, então essa era a missão de Esdras, né? E aí o versículo 27, olha o que Esdras diz: Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns servos para subirem comigo. Veja, aqui Esdras reconhece, o favor de Deus está sobre a minha vida. E você precisa entender isso. Nós temos favor de Deus. Você tem favor. Levante todo dia dizendo: eu sou favorecido de Deus. Eu tenho um favor de Deus. A mão de Deus, a boa mão de Deus está sobre a minha vida. Sabe, foi pela graça que nós somos salvos. Então o favor de Deus já nos alcançou na salvação. E essa graça continua sobre as nossas vidas. Nós temos que caminhar debaixo do favor, debaixo da fé que nós somos favorecidos. Quando nós vamos para o trabalho, nós somos na fé que nós somos favorecidos. Quando nós estamos com a nossa família, nós somos favorecidos. Quando nós estamos no nosso estudo, nós somos favorecidos. Quando nós estamos no ministério, na obra do Senhor, nós somos favorecidos. Eu tenho o favor de Deus. Você pode dizer isso? Eu tenho o favor de Deus. Eu tenho a mão de Deus sobre a minha vida. Você pode declarar isso em fé: eu sou favorecido. Amém, Natan? Homem de Deus. Então, veja, isso é poderoso. Poderoso você entender que você é favorecido, que você tem o favor de Deus. Esdras entendeu, isso aqui, tudo que está acontecendo é favor de Deus. É a mão de Deus sobre a minha vida. Uau, quando você sai para o seu dia, já saia nessa fé de que você tem o favor de Deus. E Deus move o coração de quem quer que seja.
Até mesmo de um rei que não conhecia Deus, você vê o favor de Deus sobre a vida dele. Então, olha, não anime-se para o que Deus quer fazer na sua vida. O que Deus quer fazer, Ele vai fazer por sua graça, porque a mão de Deus, ela está sobre a sua vida. A boa mão está sobre você. Esdras entendeu isso. O livro de Esdras vem para mostrar que a mão do Senhor é que nos conduz, que pega-nos e coloca no lugar certo, que nos leva a posições, que nos leva a fazer a vontade de Deus por sua graça, pelo favor. E aí nós vamos vendo as portas se abrindo, porque não tem a ver conosco, tem a ver com o propósito de Deus, tem a ver com que Deus de fato nos chamou. Então Esdras também percebeu que não havia levitas para essa viagem, e que era necessário. Os levitas faziam parte do trabalho ali, daqueles que trabalhavam no templo. Então precisava haver levitas que voltassem também junto com ele para que a obra fosse feita, né? E olha o versículo 18, né? Trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós. Ou seja, Deus com a sua boa mão trouxe aqueles homens que eram necessários para estar junto com Esdras. Deus trouxe a equipe necessária. Deus trouxe aqueles que iriam cooperar com a edificação do reino. Então não se preocupe, você é o líder de célula. Deus vai trazer com a sua boa mão os novos líderes, os novos anfitriões. Deus vai trazer pessoas para cooperar com o seu ministério, com a obra que Deus tem para a sua vida, porque Deus é o maior interessado quando nós estamos na edificação do reino de Deus, quando nós estamos trabalhando em prol da casa de Deus. Esdras, então, ele vê a mão de Deus sobre a vida dele. Então, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos, 18, e Azarias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, 20, e dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220, todos esses mencionados nominalmente, ou seja, todos aqueles que eram necessários para aquela obra naquele tempo. Deus, com a sua boa mão, trouxe para estar junto com Esdras, né? E Esdras então vê a graça de Deus, né? Olha como Deus de fato se move na vida dele. Ele decide então jejuar em favor dessa viagem, e ele então diz assim, lá em Esdras capítulo 8, versículo 21, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros, para que nos defender do inimigo do caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira é contra todos que o abandonam. Nós, pois, jejuamos, pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Olha só, eles estavam com muito dinheiro, eles tinham muito ouro, prata e muitos animais, e era uma jornada, era um caminho, e eles poderiam ter inimigos ali que poderiam atacá-los. E ele poderia pedir, porque o rei, a Bíblia diz, Esdras já havia dito que o que ele pedisse, o rei ia conceder. Então ele poderia pedir exército para acompanhar nessa jornada até chegar em Jerusalém, nessa viagem, mas ele decidiu orar, ele decidiu jejuar e dizer, Senhor, eu creio que o Senhor pode nos dar uma jornada feliz. Eu creio que a sua boa mão, porque eu já disse lá, eu já testemunhei que a tua boa mão está sobre nós, e o Senhor faz o bem para conosco. Veja, Esdras se apoiou na mão do Senhor, né? Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Você sabe, ele entendeu o poder da mão de Deus agindo em nosso favor. É Deus com a sua mão que faz por nós. Sabe, graça é Deus fazendo por nós. Graça é Deus nos levantando a lugares que nós não podemos ir por nós mesmos. Graça é Deus usando a mão dele para fazer o que nós não podemos fazer. Por isso que Deus espera que às vezes nós tiremos as nossas mãos para que as mãos dele possam agir. Nesse momento, Esdras poderia usar ali aquele favor que ele tinha para com o rei, pedir exército, mas ele decidiu não fazer, decidiu apenas confiar na boa mão do Senhor.
Hoje eu vim falar dessa boa mão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a vida dos seus filhos. A boa mão está sobre a sua vida. A boa mão de Deus está sobre você. Em nome do Senhor Jesus. E olha o versículo 31 do capítulo 8. Partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que armavam ciladas pelo caminho. Aleluia! Enquanto vem inimigos contra nós, a boa mão de Deus vai nos guardando. Sabe por quê? Porque a nossa luta não é nossa, é do nosso Deus. É Ele que nos guarda dos nossos inimigos, é Ele que nos protege, é Ele que nos livra de toda e qualquer arma forjada contra nós. É o Senhor é quem nos guarda. Eu me lembrei de uma história de uma formiguinha que precisava passar por um campo muito cheio de inimigos que poderia matá-la, e ela então chamou um amigo elefante, subiu nas costas do elefante e começou a ir, e ela, meus inimigos, e o elefante foi destruindo cada um dos inimigos. Quando chegou lá do outro lado, né, a formiguinha levantou as patas, não sei quantas, mas levantou e disse: amigo elefante, nós somos imbatíveis. Quem que é imbatível? É a formiguinha ou é o elefante? Claro que é o elefante, porém nós temos a vitória em Cristo Jesus. A boa mão de Deus está sobre nós, vencendo os nossos inimigos, vencendo as nossas batalhas, as nossas guerras. Então apenas descanse na mão poderosa de Deus para agir em nosso favor, e Ele vai nos levar ao lugar que Ele tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. E ele então chega lá em Jerusalém e vê que a terra estava em ruínas. Mas olha o que ele diz, né? Capítulo 9 de Esdras, versículo 8. Agora por breve momento se nos manifestou a graça. Se manifestou a graça da parte do Senhor. Você é agraciado. Você é favorecido. Em o nome do Senhor Jesus. Nosso Deus, então, em breve momento se manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, mesmo vivendo como escravos. O Senhor nos favorece, né? Naquele tempo eles eram escravos, eles serviam a um outro reino, né? Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Uau, tremendo isso. Glória a Jesus. Quando você vê que Esdras percebe o favor de Deus, percebe que a mão de Deus estava sobre a vida dele e estava dando a ele a graça de poder ver a casa de Deus sendo reedificada novamente, os muros serem erguidos, não é? Porque nós vamos falar, não é, depois sobre Neemias, que é o próximo livro, e nós vamos falar aqui ali sobre o aspecto dos muros. Você vê que o livro de Esdras aponta basicamente para a reconstrução do templo e o serviço ali no templo. E agora o livro de Esdras tem a ver com os muros ali de Jerusalém que precisavam ser refeitos, porque haviam brechas, os inimigos facilmente poderiam atacá-los novamente, então precisava erguer os muros. Então veja, duas coisas muito importantes na nossa vida. Primeiro é a nossa casa, é a nossa edificação, nós somos casa de Deus, mas depois os muros. Precisa haver proteção, precisa haver. Mas aqui a gente vê que Esdras, ele viu o favor de Deus, que ele havia chegado ali em paz e segurança na sua terra novamente, para ensinar a palavra de Deus.
Eu quero dizer que a mão do Senhor está sobre nós. E nada, absolutamente nada vai nos paralisar. Nada vai nos parar de anunciar as verdades do Evangelho. De declarar o que Deus quer fazer nas nossas vidas. De declarar a vontade de Deus. Eu louvo a Deus por você que tem se posicionado na vida cristã. E tem se disposto a liderar. Disposto a servir na vida da igreja. Isso tem muito valor espiritual. Com certeza o nome do Senhor será glorificado. A vontade do Senhor vai ser estabelecida. E você vai ver a mão de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. E lá no livro de Neemias, Neemias e Esdras foram contemporâneos, viveram no mesmo tempo ali em Jerusalém. E olha o que diz acerca de Esdras ali no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. Olha só, por isso que eu sempre falo para você falar amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jejua, Bani, Serebias, Jamim, Acude, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Zabade, Amã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Então vejam, Esdras estava cumprindo o propósito. Qual foi o propósito? Ensinar a lei de Deus. No caso, eles estavam ali na velha aliança, mas hoje nós ensinamos a nova aliança. Então hoje nós estamos aqui para ensinar. Eu estou aqui hoje para ensinar. Eu estou aqui para poder passar para você algo da parte de Deus na nova aliança, para que você passe para outros. Porque quando nós lemos esse texto, nós sempre olhamos na ótica de agora nós estamos na nova aliança. E assim como Esdras foi levantado para edificar ali e para falar daquilo que se vivia naquele tempo, que era a lei, hoje nós estamos na nova aliança. Hoje nós somos casa de Deus e hoje nós ensinamos as verdades da palavra de Deus. É isso que nós fazemos. E aí vemos aqui a figura de Neemias. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, olha churrasco, hein? Tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse é dia consagrado ao nosso Senhor, porquanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força, sempre, sempre, sempre. Esse livro de Esdras nos mostra a mão do Senhor sobre nós. Nós temos a mão poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. Nós temos o Senhor conosco, nós somos favorecidos. Você crê nisso? Você crê que tem favor de Deus? Você crê que você está debaixo do favor de Deus, mesmo diante de circunstâncias? Então, eles estavam em adversidades, mas mesmo assim, eles viram a poderosa mão do Senhor sobre a vida deles. Esdras percebeu em todo o tempo a mão do Senhor conduzindo a vida dele para o propósito que Deus tinha para a vida dele. E eu espero que você também entenda isso, que você tenha a revelação disso, que você de fato está debaixo do favor. Você está debaixo da graça de Deus. Você é favorecido no Senhor. E eu vou te dizer mais para finalizar. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Ele é nossa força sempre. É Ele que nos enche de fé e de alegria para vencermos cada um dos desafios que nós temos pela frente na nossa vida. Em nome de Jesus. E deixa eu orar por você. Deixa eu liberar palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre esse dia. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora eu libero palavras de vida, de fé na vida dos meus irmãos e declaro que a mão do Senhor está sobre a vida deles. Assim como a mão do Senhor estava sobre a vida de Esdras, o Senhor também é com a vida dos meus irmãos. Cada um aqui tem um propósito designado pelo Senhor e esse propósito vai se cumprir. Eu quero declarar que os planos do Senhor não serão frustrados na vida deles e que eles vão cumprir o propósito que o Senhor tem para a vida deles. Pai, todos os dias eles servirão ao Senhor, terão um coração voltado
para a edificação da tua casa e ensinarão a vontade do Senhor, aquilo que vai no teu coração. Por isso, Pai, eu libero palavras de vida e de bênçãos e de graça sobre a vida deles, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Se você crê, diga amém. Aleluia. Que alegria poder compartilhar com você essa mensagem da palavra de Deus. Palavra que não volta vazia, antes cumpre o propósito pela qual ela foi liberada, que ela foi designada. Tenho certeza que você que está aqui me ouvindo, você está sendo semeado por Deus. E você vai ver o fruto dessas sementes sendo semeadas. Nós estamos aprendendo várias histórias da Bíblia, seguindo a sequência da Bíblia aqui, até Apocalipse, em nome do Senhor Jesus. Espero em dezembro concluir com o livro de Apocalipse para vocês, em nome de Jesus. Mas por isso nós estamos andando essa caminhada toda, essa jornada toda, porque eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. E com certeza essas palavras são sementes no seu coração, que vão produzir muitos frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. E eu quero declarar que você vai ver o que você nunca viu e vai experimentar o que você nunca experimentou, em nome do Senhor Jesus. E esse ano você vai ver ainda grandes coisas que Deus vai fazer, uma grande restituição da parte de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amo vocês. Não deixe de orar por mim, pela minha casa, pela minha família, pelo meu ministério, E não deixe também de compartilhar o que você tem recebido aqui. Transmita a outros, passe a outros aquilo que você tem recebido aqui. E com certeza você vai ser de fato um instrumento nas mãos de Deus para a proclamação do Evangelho da graça de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Aqui a Renata, a Franciele, Natan, a Leila, todos esses, a Cleide, todos esses que passaram por aqui. Quero declarar a bênção de Deus, Jadson, todos esses que escreveram algo aqui, eu posso falar o nome de vocês, O William, pastor, o Paulo Humberto, todos esses. Liberamos palavras de vida e de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Murá, esses homens que estão orando toda sexta-feira comigo, vocês são uma grande bênção. Obrigado por manter a chama aí acesa e orando, clamando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço a todos, amo vocês.